Então será que dá para ver de renda com 2 milhões de reais investidos e quanto que isso pode render? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo em 3 cenários, investindo com baixo risco, investindo correndo risco sem estratégia e investindo correndo risco com estratégia. A começar pelo primeiro cenário, investindo com baixo risco, vamos começar aqui pelo chuchuzinho, né? Pela forma mais fácil de investir. Qualquer um consegue seguir e ter sucesso. Aqui do cara que não quer saber do zigue-zague, da volatilidade de bolsa, de fundos imobiliários e nem de alguns ativos de renda fixa que sim tem volatilidade, fazem zigue, depois zague. Estou falando aqui de uma carteira 100% composta pelo Tesouro Selic, o título com o menor risco que existe na economia brasileira, que praticamente nunca cai, faz uma linha reta para cima e não tem risco de crédito, de você tomar calote. E aí, quanto é que rende 2 milhões de reais investidos em Tesouro Selic, dá para ver de renda? Vou te mostrar aqui duas formas de calcular isso, tá? A primeira forma é errada e a segunda forma é a correta. Eu quero começar pela errada porque esses dias atrás eu tava lá na beira da praia com meus amigos, curtindo ali aquele intervalo entre Natal e Ano Novo, tomando uma cervejinha, fazendo algumas festas. E aí numa rodinha o assunto vira investimentos. Um amigo meu comenta lá que, pô, meu dinheiro tá rendendo bastante. Eu botei ali 500 mil reais e todo mês tá me rendendo cerca de 5 mil reais. Caraca, isso aqui faz muito sentido. E aí eu sentei e expliquei pra ele que, cara, não é bem assim que as coisas funcionam. Como assim? Se você for dar uma olhada pra rentabilidade do Tesouro Selic, independentemente do dia em que você estiver assistindo esse vídeo, você vai encontrar a rentabilidade atualizada dela. Nesse caso aqui, 11,75% ao ano. E se você, como meu amigo, ainda não está muito acostumado com investimentos, você pode ir lá colocar um retorno de 11,75% ao ano, botar lá o patrimônio que você quer simular, qual seria a rentabilidade, tipo 2 milhões, né, que é o título desse vídeo, e veria que, cara, isso aqui renderia quase 20 mil reais por mês. Errado, tá? Errado por quê? Primeiro, tem que tirar imposto de renda, taxa para investir no Tesouro Direto, enfim, tem que tirar parte dessa rentabilidade. Segundo, porque aqui você não está considerando a inflação. Se você colocar 2 milhões no Tesouro Selic e tirar R$19.500 todos os meses, enquanto a taxa Selic for essa atual, seu patrimônio vai ficar zerado, vai ficar nominalmente zerado e a inflação vai corroendo ele, né? Tem mês que o IPCA é 0,5%, tem mês que o IPCA é 1%, tem anos que o IPCA bate 6 acumulado, tem anos que bate 10, e daqui a pouco eles os 2 milhões de reais vão ter um poder de compra de 500 mil, de 200 mil e acabou. Então a gente tem que calcular quanto é que renderia aqui uma carteira sem risco, já descontado custos, beleza? Vamos colocar aqui então uma carteira 100% Tesouro Selic, de 1º de janeiro de 2004 até final de 2023, ter rendido 10,77% ao ano. E aí, tirando o IPCA, e aqui já está, né, líquido de imposto de renda, esses 10,77%, sobraria 4,79%. Isso foi o que rendeu acima da inflação, tá? Então, se você tivesse tirado aí sempre 4,79% ao ano, teria tido uma renda de cerca de 7, 8 mil. Só que nem sempre foi assim. Se você tivesse começado a investir, por exemplo, sei lá, há menos tempo, há 10 anos, né? 10 anos, vamos lá, botar início de 2014, essa rentabilidade teria sido bem menor, teria sido na faixa de 3,35% ao ano. E 3,35% ao ano te daria uma renda ainda menor, tá? Que eu estimo, tá, que uma carteira sem risco assim, ela vai render entre 2% e 3% ao ano, que é o que faz sentido. Não faz sentido alguém ficar muito rico, ter uma rentabilidade real extremamente alta investindo sem risco nenhum. Então assim, não conta nesse primeiro cenário aqui, com um retorno maior do que 2,5% ao ano líquido de tudo, beleza? Então, pegando aqui a nossa planilha de independência financeira, simulando a fase de distribuição, o cara que chegou aos 2 milhões de reais vai tirar 3% ao ano da carteira, que dá exatamente 5 mil reais por mês. Se esse cara aí tiver, tipo, 60 anos e um otimismo de que vai viver até os 100, ele teria economias restantes por mais tempo de vida, o patrimônio não iria acabar antes dele, feliz para sempre, tranquilo financeiramente, com esse valor, é claro, né? Se o cara me inventa tirar uns 20 mil por mês e a carteira rende só 3 acima da inflação, em cerca de 9 anos acaba o dinheiro. Antes do segundo cenário, se você quiser ter acesso a essa planilha de independência financeira do Clube do Valor de forma gratuita, eu vou deixar aqui um link para você fazer uma cópia dela, beleza? O link aqui e também o primeiro link na descrição. Bom, se 5 mil é pouco para ti, você espera uma renda maior, tendo 2 milhões de reais, vamos para os próximos dois cenários. O segundo cenário é investindo com mais risco. Você vai lá, assume mais risco na tua carteira, toma decisões de investimentos que envolvam comprar um pouco de bolsa de valores, que envolvam eventualmente comprar fundos imobiliários, ativos de renda fixa com mais risco. Só que você faz isso se aventurando por conta própria ou, pior, com a ajuda de um profissional comissionado, que é aquele cara que ganha uma comissão muito mais alta em alguns produtos e não é comissionado por outros, que em geral vai colocar um monte de tranqueira na tua carteira. Te falando isso porque aqui no clube a gente analisa a carteira de investimentos a toda hora, a gente vê muitas coisas parecidas com essa que eu vou te mostrar. Vou te dar um exemplo recente de um cliente que tinha cerca de 1 milhão de reais investidos, muito mal distribuídos, quase 16% em COIs, são ativos horríveis, muito pouco em renda variável,
perfil de risco dele, muitos fundos de investimentos caros e setipados, que são fundos bem ruins, e mesmo na parte de renda fixa, né, mesmo em ativos em tese com menos risco de crédito, como a NTNB, era um vencimento muito longo, fechado a uma taxa muito baixa, e não tinha ativos protegidos pelo fundo garantidor de crédito, tinha ativos com maior risco. Tinha fundos de investimentos alternativos que possuem um risco altíssimo e uma taxa altíssima. Isso aqui sem falar dos COIs, que são produtos horríveis. E esse investidor, ele não estava investindo com estratégia, ele estava empilhando produtos financeiros. Ele até se espantou quando a gente mostrou para ele que a estratégia da carteira dele era essa. Era assim, né? Quase tudo em renda fixa, cerca de 25% em COIs e produtos bem ruins, pouquíssimo de ações, pouquíssimo de renda variável, até porque o cara que ajudava ele não era comissionado por isso. Ele nem sabia que a estratégia dele era essa, tá? Que ela tinha essa alocação. Isso, na verdade, nem é uma estratégia, é um empilhamento de ativos. Enfim, com a falta de estratégia e comprando produtos que têm taxas muito altas, infelizmente, esse investidor não teve uma performance boa. O próprio arquivo em PDF com a carteira dele, que ele compartilhou conosco pra gente fazer a análise dessa carteira, pode ver que desde 2018 a carteira dele tinha rendido cerca de 39%, abaixo do CDI, que rendeu 52%, e apenas 1% acima da inflação. É um resultado muito aquém do que ele precisa. E aí, se você tem 2 milhões de reais e investe mal, a carteira rende 1% ao ano acima da inflação, estamos falando de uma renda em potencial de R$1.000, R$1.600, R$1.600 de renda rendendo 1% ao ano acima da inflação. Se esse cara aqui tira R$5.000, seria, se a carteira rendesse 3% ao ano, ele teria cerca só de 40 anos de economia restante. Se ele tira R$10.000, provavelmente, é que uma pessoa que acumulou esse patrimônio precisa, no mínimo, para manter um padrão de vida bom, ele teria só 18 anos de economia restante. Se tivesse conquistado a independência financeira aos 60 anos, com menos de 80 não teria mais dinheiro, teria que depender dos filhos. Mas isso aqui não significa que investir por conta própria é ruim, tá? Vou te mostrar o terceiro cenário, que é o resultado real de uma carteira real investida com estratégia. Só que antes disso, se você sente que a sua carteira também é um empilhamento de ativos, se você sente que não tem uma estratégia, que o profissional que te atende, ele só te liga para vender algo novo, para falar de um fundo novo, uma emissão nova, um COI novo, você sente que tem algo que ele não tá te contando ou que você tá sendo aí entubado, no termo que alguns usam, e por não ter estratégia, não sabe a hora de comprar cada ativo, não sabe a hora de vender, o negócio é o seguinte, tá? Você pode solicitar uma análise de carteira gratuita com a equipe do Clube do Valor. Conseguir algumas vagas para algumas pessoas que assistirem esse vídeo e preencherem um rápido formulário, que vai ser no segundo link na descrição, que a gente vai analisar as tuas respostas, analisar o teu perfil e possivelmente te contatar para agendar uma reunião. Esse processo aqui, ele é um processo totalmente gratuito. E por que gratuito, Ramiro? Vou ser super transparente aqui para dizer que a gente atua com gestão e consultoria de investimentos e nesse serviço a gente cobra assim uma taxa transparente. Você sabe quanto é que é. Não é uma comissão sobre os produtos que você investe. E essa sessão de análise de carteira é um passo inicial nesse processo. É como se fosse uma amostra grátis de como a gente pode te ajudar. Se você quiser seguir o trabalho conosco depois da análise de carteira, aí sim a gente faz um contrato. Você se torna nosso cliente de Wealth, vai ser muito bem atendido. Inclusive repassando toda a comissão que algum outro profissional ganharia por te vender determinados produtos, beleza? Se você quiser solicitar sua análise gratuita de carteira, então aperta nesse botão aqui no segundo link na descrição. E vamos lá para o terceiro cenário, que é investindo com mais risco, porém com estratégia. O que é investir com estratégia, Ramiro? Primeiro é a gente desenhar qual vai ser a tua composição ideal de carteira. Né? Não pensar em produto e pensar na carteira como um todo. Depois, desenhada a tua composição ideal de carteira, e aqui, por exemplo, tem uma carteira com 60% de peso em renda variável, 40% de peso em renda fixa, de um cliente nosso aqui do Clube do Valor, aí que a gente vai para as estratégias de seleção de ações, de seleção de fundos imobiliários, de renda fixa. Sim, a gente tem estratégia de renda fixa também, como a estratégia da escada, que a gente diversifica em ativos atrelados à inflação, pós-fixados, pré-fixados, e diversifica em vencimentos para você ter um fluxo previsível de receita na tua conta, de renda passiva. E aí, esse exemplo que eu te dei de alocação é que seria 20% em ações, 20% em ações norte-americanas, 20% em fundos imobiliários, 20% renda fixa inflação, 10% renda fixa pré e 10% em pós, mesmo com nossas taxas, teria rendido cerca de 6,97% ao ano. E aí se você pensar, tá, mas é isso que eu posso estimar de retorno? Não. Vamos dar um exemplo de um cara azarado que teria começado em maio de 2008. Nesse caso, o retorno cai para cerca de 6,57% ao ano. O cara que entrou em outro período, assim, logo pré-crise, que é janeiro de 2014,
esse retorno aí cai um pouquinho para 6,41, mas dá para dizer que cerca de 6% ao ano dá para esperar num prazo longo. Inclusive, essa carteira aqui, o exemplo que eu te mostrei, nosso primeiro cliente, tá? Desde o início ela rendeu cerca de 100% ao ano, 168% do CDI e cerca de 70% acima do IPCA. Em quanto tempo, Ramiro? Em um período de cerca de 6 anos e meio. Arredondando aqui, deu pouco mais do que 6% ao ano acima da inflação, pegando anos bons e também anos ruins, como 2021 e 2022. Aí, nesse caso, você estimar uma taxa de retorno real acima da inflação de 6% ao ano, 2 milhões de reais te renderiam 10 mil por mês. Se você começasse com 2 milhões de reais, com 60 anos, e tivesse uma taxa estimada de 6% ao ano, você teria muitos anos de economia restantes, seu dinheiro não acabaria antes de você, estaria tudo certo, você viveria feliz para sempre. Grande conclusão aqui, você tem 2 caminhos, tá? Ou investir sem risco nenhum e esperar um retorno menor, ou investir com um pouco mais de risco, mas com estratégia. É óbvio que não precisa nos contratar para isso, você pode perder por conta própria, mas se você quiser poupar tempo, aprender mais rápido, ter alguém do teu lado, aí sim você pode nos contatar, vou deixar aqui o link, formulário de sessão de análise de carteira, e aqui o link para um vídeo sobre erros muito comuns que vários investidores cometem, bem complementar a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.